Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 42. Faume. Ninaeve empurrou Elaine de volta para a viela estreita entre a loja de um comerciante de roupas e a oficina de um oleiro, quando o par daquelas mulheres unidas por uma corrente prateada passou perto delas, em direção à calçada de pedras que levava ao porto de Faume. Elas não ousariam deixar aquele par se aproximar demais. As pessoas nas ruas abriam caminho para as duas mulheres ainda mais rápido do que para o soldado Xianshan ou a ocasional liteira de um nobre, fechada com grossas cortinas, agora que fazia frio mesmo durante o dia. Nem mesmo os artistas de rua se ofereciam para desenhá-las a giz ou lápis, embora importunassem todos os demais. Ninaeve apertou os lábios enquanto seus olhos acompanhavam a Suldan e a Damani em meia multidão. Mesmo depois de semanas naquela cidade, a imagem ainda deixava enjoada, talvez até mais do que antes. Não conseguia se imaginar fazendo aquilo a mulher alguma, nem mesmo Moiraine ou Liandrin. Bem, talvez Liandrin, admitiu amarga. Às vezes, durante a noite, no quarto pequeno e fedorento que haviam alugado, bem em cima de uma peixaria, Ninaeve pensava no que gostaria de fazer com Liandrin quando pusesse as mãos nela. Pensava em Liandrin ainda mais do que em Suroth. Mais uma vez ficara chocada com a própria crueldade, mesmo quando admirava sua criatividade. Ainda tentando não perder o par de vista, acabou pousando o olhar em um homem ossudo, parado mais adiante na rua. Teve apenas um vislumbre antes de perdê-lo na multidão outra vez. Um grande nariz em um rosto fino. O homem usava uma túnica sofisticada de veludo bronze e de corte Xianshan por cima das roupas, mas Ninaeve achou que ele era estrangeiro. Apesar disso, o serviçal que o acompanhava era Xianshan, um alto servo na hierarquia, com um dos lados da cabeça raspada. O povo local não adotara os costumes Xianshan, principalmente não o modo de se vestir. Parecia Padan Fen, pensou incrédula. Não pode ser. Não aqui. Ninaeve, perguntou Elaine em voz baixa. Podemos sair daqui agora? Aquele sujeito vendendo maçãs está olhando para a mesa como se pensasse que havia uma quantidade maior a alguns instantes, e eu não gostaria que ele parasse para se perguntar o que tem nos bolsos. Ambas usavam longos casacos de pele de ovelha com a lã virada para dentro e espirais de um vermelho vivo bordadas no peito. Era uma roupa típica de camponesa, mas não levantava suspeitas em Faume, onde havia muita gente das fazendas e aldeias. Em meio a tantos estranhos, as duas tinham conseguido passar despercebidas. Ninaeve desfizera a trança e guardara o anel de ouro com a serpente, comendo a própria cauda ninhado sob o vestido ao lado do pesado anel de lã, preso no cordão de couro em seu pescoço. Os bolsos largos do casaco de Elaine estavam estufados de um modo suspeito. Você roubou aquelas maçãs? Sibilou Ninaeve, tentando ser discreta, puxando a outra para a rua movimentada. Elaine, não precisamos roubar, pelo menos não por enquanto. Não? Quanto dinheiro ainda temos? Você tem estado sem fome com muita frequência nas refeições dos últimos dias. Bem, eu estou sem fome, disparou Ninaeve, tentando ignorar o vazio em seu estômago. Tudo era bem mais caro do que ela esperava. Já ouvira o povo local reclamando do grande aumento dos preços
desde a chegada do Xianshan. Caramba, até lá os caras estão com inflação, rapaz. Me dê uma. A maçã que Elaine tirou do bolso era pequena e dura, mas inundou a boca de Ninaeve com uma doçura deliciosa quando ela a mordeu, fazendo barulho. A sabedoria lambeu o caldo dos lábios. Como foi que você... Ela fez Elaine parar e olhou bem nos olhos da jovem. Você... Não conseguia pensar em uma forma de dizer aquilo. Não com tantas pessoas passando por elas, mas Elaine entendeu. Só um pouquinho. Derrubei aquela pilha de melões velhos e manchados e, quando ele foi colocá-los no lugar, Ninaeve notou que a garota não teve sequer a decência de parecer envergonhada, comendo uma das maçãs despreocupada. Elaine deu de ombros. Não precisa franzir a testa desse jeito. Eu olhei em volta antes para ter certeza de que não havia nenhuma damane por perto. Ela fungou com desdém. Se eu fosse uma prisioneira, não ajudaria meus captores a encontrar outras mulheres para escravizar. Mas pelo jeito que essa gente de Falme se comporta, dá para pensar que eles passaram a vida inteira sendo servos dos que deveriam ser seus inimigos mortais. Ela olhou em volta sem esconder o desprezo pelas pessoas que passavam, apressadas. Mesmo de longe, era possível ver o caminho de qualquer Xianshan, até mesmo os soldados comuns, pelas ondas de referência que marcavam sua passagem. Eles deveriam resistir, deviam lutar. Como? Contra aquilo? Elas tiveram que se espremer no canto da rua com todos os demais, quando uma patrulha do Xianshan se aproximou, vindo do porto. A reverência de Ninaeve, com as mãos nos joelhos, foi feita com uma expressão perfeitamente suave. A de Elaine foi mais lenta e ela se curvou com os lábios apertados de desgosto. 20 homens e mulheres em armaduras compunham a patrulha e estavam a cavalo para o alívio de Ninaeve. Não conseguia se acostumar à visão de pessoas montadas em criaturas que pareciam felinos sem cauda e com o corpo coberto de escamas de bronze. Além disso, ver alguém montado em uma das feras voadoras era sempre o bastante para deixá-la tonta. Ficava feliz por haver tão poucas delas. Ainda assim, 2 criaturas acorrentadas trotavam, acompanhando a patrulha. Pareciam pássaros sem asas, com a pele de couro áspero e bicos afiados que chegavam mais alto do que os elmos na cabeça dos soldados montados. As patas longas e sinuosas pareciam capuzes de correr mais do que qualquer cavalo. Ela se ergueu devagar depois da passagem do Xianshan. Algumas das pessoas que tinham se curvado para a patrulha chegaram quase ao ponto de correr. Ninguém ficava confortável ao ver as bestas do Xianshan, a não ser os próprios Xianshan. Elaine, disse baixo quando voltaram a subir a rua. Se formos pegas, juro que, antes de nos matarem o que quer que façam, vou implorar de joelhos para me deixarem lhe dar uma coça de cima a baixo com a vara mais grossa que eu conseguir encontrar. Se você ainda não aprendeu a tomar cuidado, talvez seja a hora de pensar em mandá-la de volta para Tarvalon ou para casa em Kemenin, ou para qualquer lugar que não este. Eu tomo cuidado. Pelo menos olhei em volta para ter certeza de que não tinha nenhuma damane por perto. E você? Eu vi você canalizar com uma bem à vista. Sim, mas eu sabia que não estavam olhando para mim, resmungou Ninaeve. Foi preciso concentrar toda a sua raiva ao ver as mulheres acorrentadas como animais para conseguir canalizar. E fiz apenas uma vez. Foi só uma gotinha. Uma gotinha? Tivemos que passar 3 dias escondidas no quarto, fedendo a peixe, enquanto eles vasculhavam a cidade, em busca de quem tinha feito aquilo. Você chama isso de tomar cuidado? Eu precisava descobrir se havia uma forma de abrir aqueles colares. Ela achava que sim. Precisaria fazer mais um teste antes de ter certeza, e não estava muito animada diante da perspectiva. Pensara, como Elaine, que as damanes eram prisioneiras ansiosas por escapar,
mas fora a mulher com o colar quem dera o alarme. Naquele instante, passou um homem empurrando um carrinho de mão que quicava nas pedras do calçamento, anunciando seus serviços de amulador de tesouras e facas. Elas deviam encontrar uma forma de resistir, rosnou Elaine, mas agem como se não percebessem o que acontece ao redor quando há uma Xianshan envolvido. Ninaeve apenas suspirou. Afinal, ficava difícil continuar a defesa quando parte dela concordava com Elaine. A princípio, pensara que a submissão do povo de Falme devia ser uma fachada, mas não encontrara evidências de qualquer resistência. E procurara aliados, no início, na esperança de conseguir ajuda para libertar Egwene e Min, mas todos se apavoravam à mera insinuação de que pudessem se opor ao Xianshan. Ela desistiu de fazer perguntas antes que começasse a chamar a atenção demais. Na verdade, não pôde imaginar como as pessoas conseguiriam lutar. Monstros e Aes Sedai. Como lutar contra monstros e Aes Sedai? Mais adiante havia 5 casas de pedra, algumas das maiores da cidade, formando um quarteirão. Uma rua antes delas, Ninaeve encontrou uma viela ao lado de uma alfaiataria, de onde poderiam pelo menos ficar de olho em algumas das entradas das casas. Não era possível ver todas as portas de uma vez, e não se arriscaria a deixar Elaine sair por conta própria para vigiar mais algumas. Além disso, não era prudente chegar mais perto. Acima dos telhados, na rua seguinte, o estandarte do gravião dourado do Grão-Lorde Turak tremulava ao vento. Apenas mulheres saíam ou entravam naquelas casas, e a maioria era Suldan. Andavam sozinhas ou acompanhadas de uma damane. Os prédios haviam sido ocupados pelos Xianshan para abrigar as damane. Egwene devia estar lá e talvez Min. Não havia qualquer sinal da outra menina até então, embora fosse possível que ela estivesse apenas escondida na multidão, assim como elas. Ninaeve ouvira muitas histórias sobre mulheres e meninas sendo presas nas ruas ou trazidas das aldeias. Todas entravam naquelas casas e, quando eram vistas novamente, usavam uma coleira. Sentada em um caixote ao lado de Elaine, a sabedoria tirou alguma das pequenas maçãs do casaco da outra. Havia menos gente no local andando naquelas ruas. Todos sabiam o que eram aquelas casas e todos as evitavam, como faziam com os estábulos onde os Xianshan mantinham as feras. Não era difícil ficar de olho nas portas entre os transeuntes. Ninaeve e Elaine eram apenas 2 mulheres que pararam para comer na rua. Apenas mais 2 que não podiam pagar por uma refeição em uma estalagem. Nada que atraísse mais do que um olhar de relance. Comendo de forma mecânica, Ninaeve tentou fazer planos mais uma vez. Ser capaz de abrir o colar, se é que era possível, não serviria de nada a menos que encontrasse a Egwene. Achou que as maçãs não estavam mais tão doces. Olhando pela janela estreita, abaixo do beiral, de dentro de um dos muitos quartos pequenos, cujas paredes divisórias foram erguidas sem cuidados para modificar o que quer que fosse o aposento anterior, Egwene podia ver o jardim onde as damanes eram levadas para passear pela Suldan. Haviam sido diversos jardins, antes de os Xianshan se apossarem das grandes casas para abrigar suas damane e derrubarem os muros que os separavam. As árvores estavam quase sem folhas, mas as damanes ainda eram levadas para tomar ar, querendo ou não. Egwene observava o jardim porque Rena estava lá embaixo, conversando com outra Suldan. Enquanto Rena estivesse em seu campo de visão, ela não chegaria de surpresa. Alguma outra Suldan podia chegar, no entanto. Havia muito mais Suldan do que damane, e todas as Suldan queriam a sua vez de usar um bracelete. Era o que chamavam de estar completa. Porém, Rena estava encarregada de seu treinamento, e era ela quem usava seu bracelete na maioria das vezes. Se qualquer pessoa aparecesse, não haveria nada para impedir sua entrada,
Não havia fechadura nas portas dos quartos das Damani. O aposento de Egwene tinha apenas uma cama dura e estreita, um jarro lascado e uma bacia para se lavar, uma cadeira e uma pequena mesa, e não havia espaço para mais mobília. Damani não precisavam de conforto, privacidade ou pertences. Damani eram pertences. Min também tinha um quarto exatamente como aquele, em outra casa, mas a garota podia ir e vir quando quisesse, ou quase. Os Xianshan adoravam regras. Tinham mais regras para toda a população do que a Torre Branca tinha para as noviças. Egwene estava bem afastada da janela. Não queria que alguma das mulheres lá embaixo olhasse para cima e por acaso notasse o brilho que a sabia que a cercava por canalizar o poder único, sondando cuidadosamente a coleira em seu pescoço em uma investigação inútil. Sequer podia dizer se o colar era trançado ou feito de elos. Às vezes parecia ser de um jeito, às vezes de outro, mas sempre parecia uma peça única. Era apenas uma gota minúscula do poder, a menor quantidade que ela conseguia imaginar, mas ainda fazia o suor escorrer por sua testa e embrulhava o estômago. Era uma das propriedades do Adan. Se a Damani tentasse canalizar sem uma Suldan usando o bracelete, sentia-se mal e, quanto mais poder canalizava, pior se sentia. Acender uma vela além do alcance da mão teria feito Egwene vomitar. Certa vez, Reina mandara que ela fizesse malabarismo com bolinhas de luz enquanto o bracelete estava sobre a mesa. A lembrança ainda lhe dava calafrios. Naquele momento, a corrente prateada serpenteava pelo chão e subia pela parede de madeira sem a pintura até o pino em que o bracelete estava pendurado. A visão dele ali a fazia cerrar os dentes furiosos. Se um cão fosse preso com tanto descuido, fugiria. Se uma Damani movesse o bracelete um pé sequer de onde fora tocado pela última vez por uma Suldan. Rena também mandara fazer aquilo. Carregar o próprio bracelete pelo quarto, ou pelo menos tentar. Tinha certeza de que haviam se passado apenas alguns minutos antes que a Suldan prendesse o bracelete no próprio pulso. Para Egwene, no entanto, os gritos e as câimbras que a fizeram se contorcer no chão pareceram durar horas. Alguém bateu na porta e Egwene sobressaltou-se antes de se dar conta de que não deveria ser uma Suldan. Nenhuma delas bateria antes de entrar. Ela deixou sair ar. Estava começando a passar mal mesmo. Min? Aqui estou para minha visita semanal, anunciou Min, entrando e fechando a porta. A animação soava um tanto forçada, mas a menina sempre fazia o possível para animar Egwene. O que acha? A jovem girou, exibindo o vestido de corte Xianshan de lã verde escura. Um manto pesado, combinando, estava pendurado no braço. Uma fita verde prendia os cabelos escuros, embora mal fossem compridos o suficiente para isso. A faca, no entanto, ainda estava embainhada na cintura. Egwene havia ficado surpresa quando Min aparecera usando a arma pela primeira vez, mas os Xianshan pareciam confiar em todos, até que violassem alguma regra. É bonito, respondeu Egwene, medindo as palavras. Mas por quê? Não passei para o lado do inimigo, se é o que você está pensando. Era isso, ou encontrar um lugar fora da cidade, e aí talvez não conseguisse visitá-la de novo. Ela tentou se sentar de frente para o espaldar na cadeira, como fazia quando estava de calça, mas balançou a cabeça irritada e virou o assento. Todos têm um lugar no padrão, imitou, e o lugar de todos precisa ser aparente. Parece que aquela velha bruxa Mulain cansou de não saber qual era meu lugar só de olhar, então resolveu o que seria com as serviçais. Ela me deixou escolher. Você precisa ver algumas das roupas que as serviçais do Xianshan usam, as que servem os lords. Talvez fosse divertido, mas só se eu estivesse prometida, ou melhor ainda, casada.
Bem, não há como voltar atrás. Pelo menos ainda não. Mulan queimou meu casaco e minha calça. Com uma careta para mostrar o que pensava daquilo, Min pegou uma pedra de uma pequena pilha na mesa e passou a jogá-la de uma das mãos para a outra. Não é tão ruim, disse com uma risada, tirando o fato de que faz tanto tempo que não uso saia que acaba tropeçando. Egwene também fora obrigada a assistir suas roupas serem queimadas, inclusive aquele vestido de seda verde adorável. Ficou feliz por não ter levado mais roupas que ganhara de presente da Lady Amalisa, mesmo que talvez nunca mais fosse vê-las e nem a Torre Branca. Naquele momento, usava o mesmo cinza escuro que todas as outras Damani. Damani não tem pertences, haviam-lhe explicado. O vestido que uma Damani usa, a comida que come, a cama em que dorme são todos presentes de sua Sultan. Se a Sultan quiser que sua Damani durma no chão em vez de uma cama, ou em uma baia de um estábulo, é decisão exclusiva dela. Mulain, a encarregada dos aposentos das Damani, tinha uma voz anasalada e monótona, mas era severa com qualquer uma que não se lembrasse de cada palavra de seus discursos entediantes. Não deve haver escapatória para mim, nunca, retrucou Egwene, com um suspiro afundando na cama. Ela indicou as pedras na mesa. Renan me passou um teste ontem. Tive que identificar o pedaço de ferro e o de cobre, de olhos vendados. Acertei todas as vezes. Ela deixou as pedras aí, para me lembrar do sucesso. Parecia achar que ser lembrada disso era alguma espécie de recompensa. Não parece pior do que o resto, e nem de longe é tão ruim quanto fazer as coisas explodirem como fogos de artifício. Mas você não podia mentir? Dizer que não sabia qual era qual? Você ainda não sabe como é. Egwene puxou a coleira. Puxá-la era tão inútil quanto canalizar. Quando o Ren está usando o bracelete, sabe o que estou fazendo ou não com o poder. Às vezes parece saber até quando não está usando. E disse que a Suldan desenvolve o que ela chama de afinidade depois de um tempo. A jovem suspirou. Ninguém nem pensou em testar a minha habilidade para isso antes. Dos 5 poderes, a terra era um dos mais fortes nos homens. Quando consegui identificar as pedras, ela me levou para fora da cidade. E lá pude apontar direto para uma mina de ferro abandonada. Estava coberta de mato e não havia abertura à vista. Mas, depois que aprendi como, eu consegui sentir o ferro ainda no solo. Faz uns 100 anos que lá não tem mais o suficiente para valer a pena explorar, mas eu sabia onde estava. E não consegui mentir para ela, Min. Ela sabia que eu tinha sentido a mina assim que a percebi, e ficou tão animada que me prometeu um pudim na ceia. Ela sentiu a face ruborizar de raiva e constrangimento. Parece, continuou amarga, que sou valiosa demais para ser desperdiçada fazendo coisas explodirem. Qualquer Damani sabe fazer isso, mas poucas são capazes de encontrar minérios no solo. Luz, odeio fazer as coisas explodirem, mas queria só saber fazer isso. O rubor em seu rosto aumentou. Odiava mesmo aquilo. Fazer árvores se estilhaçarem e a terra tremer. Era um treinamento para a batalha, para matar, e ela não queria participar de batalhas. Ainda assim, qualquer coisa que o Xianshan deixassem fazer era outra chance de tocar Saidar, de sentir o poder fluir por seu corpo. Odiava as coisas que Rena e as outras Suldan a forçavam a fazer, mas tinha certeza de que conseguia lidar com muito mais poder do que antes de sair de Tarvalon. Tinha certeza de que conseguia fazer coisas que nenhuma irmã da torre pensara antes. Elas nunca pensaram em fazer a terra se abrir para matar homens. Talvez você não precise se preocupar com essas coisas por muito mais tempo, sugeriu Min com um sorriso. Encontrei o navio, Egwene. O capitão está sendo mantido aqui pelo Xianshan e está quase pronto para zarpar, com ou sem permissão. Se ele estiver disposto a levá-la, Min, vá com ele, retrucou Egwene cansada.
Eu já expliquei que sou valiosa agora. Renan disse que mandaram um navio de volta a Xiangshan em alguns dias, e só para me levar. O sorriso da amiga sumiu e as duas se encararam. De repente, Minha atirou a pedra na pilha sobre a mesa, fazendo-as caírem para todos os lados. Deve haver um jeito de sair daqui. Deve haver um jeito de tirar essa coisa do seu pescoço. Egwene se inclinou a cabeça para trás, apoiando-a na parede. Você já sabe que os Xiangshan recolheram todas as mulheres capazes de canalizar que conseguiram encontrar, mesmo que só uma gota do poder. Elas vêm de todos os lugares, não apenas de Falme, e também das aldeias de pescadores e das pequenas cidades agrícolas do interior. Tarabonianas, domanesas e passageiras de navios que eles interceptaram. Há 2 Aes Sedai entre elas. Aes Sedai? Exclamou Min. Pela força do hábito, olhou em volta para ter certeza de que nenhum Xiangshan a ouvira dizer aquilo. Egwene, se há Aes Sedai por aqui, elas podem nos ajudar. Só me deixe falar com elas e aí. Elas não conseguem nem ajudar a si mesmas, Min. Eu só consegui falar com uma. O nome dela é Rima. A Suldan não a chama assim, mas é o nome dela. Ela quis ter certeza de que eu lembraria. E também me disse que havia outra. Falou isso entre lágrimas. Ela é uma Aes Sedai, Min, e estava chorando. Também tem uma coleira no pescoço e é obrigada a responder por pura. E não há nada o que eu possa fazer como eu. Foi capturada quando Falme caiu, e estava chorando porque já começou a parar de resistir, porque não aguenta mais ser punida. Estava chorando porque quer tirar a própria vida e nem pode fazer isso sem permissão. E Luz, eu sei como ela se sente. Me mudou de posição, pouco à vontade, alisando o vestido com as mãos que de repente ficaram trêmulas. Egwene, você não quer. Egwene, você não pode pensar em fazer mal a si mesma. Eu vou dar um jeito de tirar você daqui. Eu vou. Não vou me matar, respondeu Egwene. Mesmo que pudesse. Me empreste sua faca. Vamos, eu não vou me machucar. Só me empreste aqui. Minha hesitou antes de desembainhar a faca, bem devagar. Ela estendeu com cautela, pronta para agir caso Egwene tentasse alguma coisa. Egwene respirou fundo e estendeu a mão para pegar o cabo. Um pequeno tremor percorreu os músculos de seu braço. Quando a mão chegou a pouco mais de um palmo da faca, uma cãibra contorceu seus dedos de repente. Com os olhos fixos, ela tentou forçar a mão mais para perto. A cãibra tomou todo o braço, dando nós nos músculos até o ombro. Com um gemido, ela afundou de volta na cama, esfregando o braço e concentrando os pensamentos em não tocar a faca. Aos poucos, a dor começou a diminuir. Minha encarou-o incrédula. O quê? Não entendi. Damani não tem permissão para tocar em armas de qualquer tipo. Ela massageava o braço, sentindo as câimbras diminuírem. Até mesmo nossa carne já vem cortada. Não quero fazer mal a mim mesmo e não poderia, ainda que quisesse. Nenhuma Damani é deixada sozinha onde poderia pular de um lugar alto. Essa janela, por exemplo, é fechada com pregos. E também não é deixada sozinha perto de rios. Bem, isso é bom. Quer dizer... Não sei do que estou falando. Se você pudesse pular em um rio, poderia escapar. Egwene prosseguiu, apática, como se Min não estivesse falado. Elas estão me treinando, Min. A Suldan e os Adan estão me treinando. Não consigo tocar em nada que sequer pense ser uma arma. Algumas semanas atrás considerei bater em Rena com aquele jarro, e aí não pude despejar água para me lavar por 3 dias. Depois que pensei nele daquela forma, não foi suficiente parar de pensar em bater nela com o jarro. Precisei me convencer de que nunca, em nenhuma circunstância, bateria nela com aquilo. Então pude tocá-lo de novo. Ela sabia o que tinha acontecido, então apenas disse que eu precisava fazer e não deixou que eu me lavasse de outro jeito,
a não ser com aquele jarro e aquela bacia. Você tem sorte disso ter acontecido entre suas visitas. Rena fez questão de que eu passasse aqueles dias suando da hora em que acordasse até a hora de dormir, exausta. Estou tentando resistir, mas estou me treinando, assim como treinam pura. Ela levou a mão à boca, gemendo entre os dentes. O nome dela é Rima. Preciso me lembrar do nome dela, e não do nome que colocaram nela. Ela é Rima, da Aja Amarela, e resistiu o máximo que pôde. Não é culpa dela não ter mais forças para lutar. Eu queria saber quem é a outra irmã que ela mencionou. Queria saber o nome dela também. Lembre-se de nós duas, Min. De Rima, da Aja Amarela, e de Egwene Alver. Não Egwene, a Damani, e sim de Egwene Alver, de Campo de Emond. Você pode fazer isso? Pare com isso, ralhou Min. Pare com isso agora mesmo. Se você for mandada para Xianshan, irei com você. Mas não acredito que vá. Você sabe que eu li sua aura, Egwene. Não entendo a maior parte, quase nunca entendo. Mas vejo coisas que tenho certeza que a ligam a Rand, Perrin, Met e... até mesmo Galad, que a luz a ajude por ser tão idiota. Como essas coisas vão acontecer se os Xianshan a levarem para o outro lado do mar? Talvez eles conquistem o mundo inteiro, Min. Se conquistarem o mundo, não há motivo para que Rand, Galad e os outros não acabem em Xianshan. Sou idiota, cabeça oca. Estou sendo prática, retrucou Egwene ríspida. Não pretendo parar de resistir, não enquanto conseguir respirar, mas também não tenho esperança de me ver livre do Adan. Assim como não tenho esperança de que alguém consiga deter o Xianshan. Min, se esse capitão puder levá-la, vá com ele. Pelo menos uma de nós ficará livre. A porta se abriu e Rena entrou. Egwene ficou de pé em um salto e fez uma profunda reverência, assim como Min. O quarto era atravancado demais para se curvar, mas os Xianshan insistiam em manter o protocolo, mesmo às custas do conforto. É seu dia de visita, não é? Perguntou Rena. Eu tinha me esquecido. Bem, temos treinamento mesmo em dias de visita. Egwene observou com atenção a Suldan pegar o bracelete, abri-lo e então fechá-lo em torno do pulso. Não conseguiu ver como aquilo era feito. Se pudesse sondar com o poder único, teria visto, mas Rena saberia no mesmo instante. Quando o bracelete se fechou no pulso da mulher, a expressão da Suldan se alterou, e Egwene sentiu calafrios. Você andou canalizando, falou Rena com calma, mas havia um lampejo de raiva em seus olhos. Sabe que isso é proibido, a não ser quando estamos completas. Egwene umedeceu os lábios. Talvez eu tenha sido leniente demais com você. Talvez você acredite que, por ser valiosa, terá privilégios. Acho que cometi um erro deixando que você continuasse com o antigo nome. Eu tive uma gatinha chamada Tully quando pequena. De agora em diante, seu nome é Tully. Você pode ir agora, Min. Seu dia de visita a Tully acabou. Min hesitou apenas tempo suficiente para lançar um olhar angustiado para Egwene antes de sair. Nada que Min pudesse fazer ou dizer teria outro efeito que não piorar as coisas. Mesmo assim, Egwene não pôde evitar lançar um olhar de desalento para a porta que se fechava. Rena se sentou na cadeira, lançando um olhar severo para Egwene. Preciso dar uma punição severa por isso. Nós duas seremos chamados à corte das 9 luas por conta da sua habilidade. E eu, como sua Suldan e treinadora, não vou permitir que você me desgrace aos olhos da Imperatriz. Só vou parar quando você me disser como adora ser Damani e como será obediente depois disso. E, Tully, faça com que eu acredite em cada palavra.